Olá, tudo bem com você? Bom, vamos falar um pouquinho mais de processo civil hoje, partes e procuradores, tá? Especificamente sobre o curador especial. Curador especial, aquela figura fundamental no processo, intimamente ligada ao devido processo legal, a manutenção do devido processo legal. Então, o curador especial, embora pareça no início que é uma coisa simples, ele é singelo, ele é de fundamental importância quando ele é necessário, tá? O curador especial é aquela pessoa que vai ser chamada ao processo, vai ser trazida ao processo para compor a capacidade processual de alguém, tá? Imagine uma falha numa capacidade processual, alguém que não tem capacidade processual, não tem quem a complete, não tem um representante, por exemplo, ou um assistente, ele vai ter um curador especial para poder ajudar ele, tá? Ou então, no caso de um réu que não foi encontrado, como que eu faço um processo com devido processo legal, com defesa, com isonomia? Se aquele réu que não foi encontrado não tem defesa, não tem ninguém lá para defender ele, para falar por ele, para ver se aquele processo está andando certo. Então, chama o curador especial, traz ele para o processo e fala assim, curador especial, você vai auxiliar esse cara que a gente não encontrou e que a gente está presumindo aqui que ele foi citado, tá? É um exemplo só. Então, o curador especial, ele nasce justamente como um sujeito no processo para satisfazer a capacidade processual de alguma parte, tá? Capacidade processual, não a capacidade de ser parte, tudo bem? Aquela capacidade de estar em juízo. Qual é a base legal? Vamos lá, primeiro tópico, base legal. Base legal para o curador especial está em um artigo do Código. Um artigo que é o artigo 72, mas é um artigo de suma importância. Como eu já falei para vocês, está intimamente ligado à manutenção do devido processo legal. Tá? Então, o artigo 72, embora ele seja singelo, seja um artiguinho só, aquela coisinha pequenininha, bonitinha lá, ele é muito importante. Ele é muito, muito importante dentro do processo civil, porque na falta de curador especial eu gero problemas processuais, eu gero problemas relativos à capacidade processual. E se falha a capacidade processual, o que acontece no processo? Nulidade. Tá? Para você ver a importância desse um artiguinho. Beleza? Bom, vamos lá. Então, esse artigo 72, ele traz as espécies de curador especial. Quais são as espécies de curador especial que a gente tem, tá? A gente tem 3 espécies definidas no CPC e a gente tem uma espécie em legislação extravagante e nada impede, em absoluto, que a lei crie novas espécies. O que a gente tem que ter em mente é que apenas a lei vai criar hipóteses de curador especial, tá? Apenas a lei chama o curador especial a atuar no caso. Se não for a lei, não tiver uma previsão, uma base legal para aquilo, o magistrado não pode inventar situações de curador especial. Ele não pode simplesmente chegar num processo, o Estado de Direito e falar assim, olha, você aí eu não fui com a sua cara, você precisa de um curador especial. Eu acho que você não tem capacidade, você tem cara de louco, você não tem capacidade de manter a sua representação processual aqui sozinho, tá? Isso não pode acontecer, tá? Até porque cara de louco, todo mundo tem um pouco, né? Aquelas noiadas nossas, todos têm, tá? Então o magistrado não pode criar, simplesmente tirar do bolso situações de curador especial. Não, ele tem que ficar adstrito à lei, tá? Então vamos lá. Qual a primeira hipótese que a lei traz? A do curador especial para incapaz. O curador especial para o incapaz, ele vai atuar justamente como representante ou como assistente do incapaz. E ele vai fazer isso toda vez que o menor não tiver temporariamente um representante ou um assistente, tá? Vamos imaginar a seguinte situação. Uma mãe, tá? Ela tá com processo, entrou com processo em nome do filho, pedindo alimentos para o pai, certo? Certo, perfeito, ótimo. No decorrer desse processo, essa mãe sofre um acidente e fica em coma. Ela não pode exprimir mais a vontade lá, não pode mais representar aquele menor. O que o juiz vai fazer? Vai nomear um curador especial para fazer as vezes da mãe
nesse processo, esse curador vai dar andamento nesse processo, vai fazer a representação do menor no processo até que a mãe melhore e assuma. Entenda que o curador especial, ele não assume a representação em definitivo, ele só assume a representação naquele feito e transitoriamente, tá? Ele vai atuar só por um determinado período até que o representante ou assistente volte à ativa, tá? Ou seja nomeado um novo representante, um novo assistente. Vamos imaginar que essa mãe faleça, aí uma avó vai tomar a guarda daquele menor e vai virar representante, ela assume o processo naturalmente, tá? Outro caso também que pode acontecer, que é bem comum, inclusive a própria lei traz essa previsão, tá? É a do incapaz que está em conflito de interesses com o representante. Vamos imaginar o mesmo caso da pensão, tá? O legal é trabalhar com o mesmo caso, que a gente consegue ver várias hipóteses. A mãe não quer processar o pai da criança, pai do menor. Vamos imaginar que seja um menor relativamente incapaz, tá? Para a gente ter um pouquinho de querer dele, tá? Uma manifestação de querer um pouco mais clara. Um relativamente capaz, a mãe não quer processar o pai pedindo alimentos por orgulho, porque ela ainda gosta dele, pelo motivo que for, ela não quer processar, mas o menor quer. Só que o menor não pode fazer isso, é assistência da mãe. Pode? Não pode, ele não tem capacidade processual plena. Então o que ele faz? Ele entra com o processo em nome próprio, tudo numa boa, e pede para o juiz, requer para o juiz, e o juiz vai nomear um curador para ser o assistente dele, tá? Sem problema nenhum. Tudo bem? Tudo bem, maravilha. Isso é no caso também do filho que quer processar o pai, tá? Mas é assim, o filho que quer processar os dois pais por alguma coisa é meio esquisito, mas seria o caso, tá? Bom, curador especial para o réu preso, tá? Toda vez que alguém está detido, está retido lá na prisão, tá? Foi colocado no chilindró. Essa pessoa não pode sair, tá? Não pode ir lá, correr atrás do feito, dos processos que tramitam contra ela. Não tem nem às vezes como contratar um advogado, tá? Então, para isso, quando esse recluso, esse preso, estiver em regime fechado ou em algum regime que acabe impossibilitando justificadamente a possibilidade dele correr atrás desse processo, dele contratar o advogado, dele buscar um advogado próprio, tá? E toda vez que ele for revel, ou seja, ele foi citado e ele não se defendeu, aí o juiz nomeia um curador especial para ele, tá? Que vai fazer a defesa dele. É diferente do caso do menor. No caso do menor, o que a gente falou? Que ele vai fazer a representação ou ele vai fazer a assistência, tá? No caso do preso, ele vai fazer a defesa, ou seja, esse curador vai fazer o papel de advogado daquele réu preso num processo civil, tá? Não estou falando de processo crime aqui. Tudo bem? Ótimo. Curador especial para o réu citado fictamente. Esse é o caso daquele réu que foi citado por hora certa ou citado por edital, tá? Toda vez que eu não encontro o réu para entregar na mão dele, especificamente na mão dele, a cartinha de citação, que é aquele ato que traz ele para o processo, que agarra o réu e fala, olha, réu, você tem um processo contra você e mostra claramente para ele que o processo é contra ele. Toda vez que essa citação é feita por imprensa, no caso do edital, publico lá na imprensa oficial, ó, fulano de tal está sendo citado para o processo tal, que trata disso, tá? Ou então quando eu faço aquela citação por hora certa, que é aquela que o oficial tenta encontrar o réu por diversas vezes, não encontra, ele faz o quê? Ele certifica lá que compareceu no dia tal, que ele agendou com o vizinho fulano de tal, que ele ia voltar a tal hora para citar o réu. Voltou e o réu não estava lá, tá? Todas essas citações, elas são presumidas, elas são fictas, tá? Então, assim, o juízo presume que o réu tomou ciência para que o feito tenha andamento. Só que como ele não tem uma certeza inequívoca que o réu sabe do processo, o que ele tem que fazer? Ele tem que nomear um curador especial. Tudo bem? Então, maravilha. Ele vai lá, nomeia o curador especial faz a defesa daquele réu, tá? Para isso, eu preciso verificar a seguinte situação no processo: que o réu foi citado,
por edital ou por hora certa, e num segundo momento esse réu não se defendeu. Se o réu contratou, mesmo sendo citado por edital, contratou um advogado e o advogado foi lá e fez a defesa, ele não é réu, esquece curador especial, não precisa chamar, tá tudo ótimo. Por quê? Porque ele contratou um advogado. É a mesma coisa do réu preso. Se o réu preso contrata o advogado e o advogado faz a defesa dele, não precisa de curador especial. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Agora aqui que é a questão, tá? Então eu tenho que ter o réu presumidamente ciente, porque ele foi citado por edital ou por hora certa, e esse réu tem que ser revel, tá? Ele não se defendeu. Tudo bem? Aí vai ter um curador que vai fazer a defesa dele. Beleza? Fora do prazo, naturalmente, tá? O último caso que a gente vai falar hoje aqui de espécie, porque ainda tem mais matéria, tem um conteúdo enorme pela frente, tá? Mais espécies, tá? Curador especial em favor do idoso, ele foi criado pela Lei 8.842 de 94, o também chamado Estatuto do Idoso. Seria muito mais fácil falar Estatuto do Idoso, vamos falar o número da lei rapidão, mas parece muito mais legal quando eu falo o número da lei rapidão, porque parece que eu sou muito ninja. Mal sabem que eu tenho um telão aqui com todo o texto. Não, tô brincando, não tem não. Tem o número da lei, tem a anotaçãozinha aqui que dá para dar uma consultadinha. Vocês podem ver que o zóio dá uma viajada aqui, mas 8.842 de 94 é o Estatuto do Idoso, e ele traz hipótese de curador especial para o idoso que o juiz perceber que precisa de ajuda no processo. Esse curador especial, ele é bem sui generis, tá? Esse curador especial ele atua na fiscalização dos interesses do idoso. O idoso tem advogado constituído, o idoso está andando bem, o idoso é plenamente capaz, está lá no processo, só que o juiz percebe que aquele idoso precisa de ajuda, está complicado, ele vai lá e nomeia um curador especial para o idoso. Tudo bem, é um curador que vai fiscalizar os interesses do idoso, ver se o idoso está fazendo bom acordo, se o idoso está andando bem no processo, se está pleiteando o que ele tinha que pleitear. Tudo bem, isso é bem raro da gente ver quando o idoso contrata um profissional, tá? Já tem advogado, e normalmente a causa que tem idoso, o Ministério Público está de olho. Tá? Então é difícil a gente ver essa questão do curador. A gente vai ter um curador numa causa, por exemplo, em que o idoso, por exemplo, no juizado, o idoso está lá sozinho, sem advogado. Aí tudo bem, tá? Aí poderia ter com uma facilidade maior. Agora ele já tem advogado dele. O Ministério Público já está de zóio. Para que o juiz vai colocar mais um cara lá para dar pitaco? Só gera tumulto. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Próximo tópico é o último tópico da aula. Eu prometo, tá? Não é o último tópico, não. Tem mais um. Tem mais um. É o penúltimo tópico. Poderes do curador especial, tá? Os poderes do curador especial são fazer a representação, a assistência de alguém. Tem um poder fiscalizador, tá? De verificar a questão, se está indo bem, se está indo mal, se estão preservando o direito do idoso. E aí tem o grande aqui, tá? O grande ponto que a gente tem que tratar, que é o poder de defesa, tá? De fazer a defesa, a atribuição de fazer a defesa, tá? O curador especial, quando ele tem que fazer a defesa, tá? Quando ele precisa fazer a defesa do réu, o que ele faz? Ele faz a defesa do réu no prazo que o juiz assinalar. Normalmente 15 dias. 15 dias vai lá para fazer essa defesa. O juiz pode até dar uma dilatada nesse prazo, tá? Mas eles têm que dar no mínimo 15 dias. Aí o curador vai lá e faz a defesa. Só que o curador falou com o cliente dele? O curador sabe quem é o cliente dele? O curador, por acaso, tem alguma ideia do que fazer na defesa? O que o curador pode fazer? Uma defesa por negativa geral. É aquela defesa que o curador vai lá e fala assim, eu nego, tá? Só isso. Ele só fala defesa por negativa geral. Por quê? Porque ele não conhece os fatos, a versão do cliente, ele não sabe quem é o cliente não foi encontrado, tá? Ele foi citado fictamente, como que eu vou saber?
tá? No caso do réu preso, já dá para saber, tá? Embora ainda assim tenha negativa geral, tá? Mas o réu preso, o curador vai lá e fala com ele na cadeia, sem problema nenhum, tá? Mas entenda que eu falei que o prazo de 15 dias. De 15 dias quando? Depois da nomeação. E essa nomeação vem depois que o prazo da contestação passou. Então, na verdade, ele vai fazer a defesa, mas ela vem como uma manifestação nos autos, tá? E essa defesa do curador especial, ela é feita em prazo impróprio. O que significa prazo impróprio? Significa aquele prazo que não acarreta consequências como a preclusão. Então, eu não posso falar para o curador, se ele deixar passar esse prazo sem fazer a defesa, eu não posso falar para ele, doutor, precluiu, não vai defender mais, o seu cliente é revel do revel, porque ele já era revel porque não tinha se defendido antes, agora ele virou double revel. Não tem double revel, tá? O que vai acontecer? Simplesmente o fato dele não ter feito a defesa, ele vai receber uma nova intimação do juízo falando assim, faça a defesa sob pena de destituição e nomeação de um novo curador especial. O juiz não tem como seguir o processo sem a manifestação do curador, tá? Então vai nomear outro curador se continuar deixando o prazo correr. Naturalmente, se o juiz verificar a inércia de um curador por reiteradas vezes, ele vai não só nomear outro curador, como ele vai oficiar quem de direito, a OAB, a defensoria, o que for necessário, tá? Para apurar a falta ética, tá? Então tem que tomar cuidado. Então, vamos recapitular aqui. O que o curador tem de bônus? O curador faz defesa por negativa geral, então ele se livra do ônus da impugnação específica, cata aquele ônus e joga fora, tá? E além disso, ele tem um prazo impróprio para fazer a manifestação dele. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Bom, vamos lá. Último tópico da aula de hoje aqui em cima, ó, exercício da função de curador especial. Quem faz a função de curador especial, e não é o último tópico, tem mais um ainda, tá? Tô mentindo para vocês. Quem faz a função de curador especial? A Defensoria Pública do Estado ou da União. Mas tem lugar que não tem defensoria. Aí a Procuradoria Geral do Estado. Tudo bem? Então, quem faz? A Defensoria. Mas ele viu o OAB fazendo triagem lá nomeando procurador. Ótimo, faz. Por quê? Porque tem um convênio com a Defensoria, tá? Que é assistência judiciária gratuita, convênio de assistência judiciária gratuita, tá? Mas a função é atribuída por força de lei à Defensoria Pública do Estado. Tudo bem? Então, se algum dia aparecer uma provinha aí para vocês, quem deve promover a curadoria especial? A Defensoria Pública. Só isso. Defensoria Pública. Não é para falar do Estado. Por quê? Porque tem causas da União. Aí a Defensoria Pública da União. Tudo bem? Tudo bem. Maravilha. Bom, vamos lá. Consequência da ausência do curador especial. Último tópico, tá? Um tópico curtíssimo que vai ser resumido em 2 pontinhos aqui. Qual é a consequência da ausência de nomeação do curador especial, de trazer esse curador para o processo quando ele é necessário? Nulidade. Segundo ponto, se houver prejuízo. Tudo bem? Só há nulidade no processo se tiver prejuízo. Vamos supor que não tenha chamado o curador e ainda assim o réu, revel, citado por edital, sem defesa, ganha o processo. É possível? É possível sim, tá? Como que isso pode acontecer? Vamos imaginar que está tudo prescrito e o juiz percebe que está tudo prescrito e ele declara de ofício. Está tudo prescrito, ele ganhou. Tem prejuízo? Dá para ele anular o processo para tentar uma declaração de que aquele contrato era, por exemplo, viciado por coação, alguma coisa assim? Não dá. Não dá porque não teve prejuízo. O fato dele não ter tido defesa não acarretou para ele nenhum ônus, tá? Então, eu tenho que somar 2 pontos aqui. Falta de curador mais prejuízo para ter a nulidade. Tudo bem? Beleza, gente. Até a próxima.